que sono! Quem nunca começou o dia desejando voltar para a cama? Diz a sabedoria popular que tem pelo menos duas coisas que não dependem da gente querer para conseguir: lembrar e dormir. Poderia ter alguém que ensinasse a dormir, né? E tem. Como assim? Nas voltas que a vida dá, Daniela acabou se especializando nisso. Foi um longo caminho que passou por conselhos paternos, educação, a apneia do sono, impactando na qualidade de vida. Tá curioso? Te convido a ouvir nosso podcast com a Daniela. E aí, amigos e moçada, sejam bem-vindos ao novo podcast do Nada de Pânico, temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com pessoas que estão se reinventando, buscando novas atividades, novas opções, enfim, novos projetos, independente da sua idade, para mostrar que, idade acho que não faz muita diferença, né? Sempre a gente pode correr atrás dos nossos sonhos. E vocês que estão aí curtindo, né, o nosso trabalho, não esqueçam de seguir o Nada de Pânico no YouTube, nas plataformas de podcast, dê o seu joinha e compartilhe, né, com seus amigos, com o pessoal que vocês conhecem, para que essas informações, se vocês acharem que tá legal, né, que são boas, possam chegar a cada vez mais pessoas, tá? Eu sou o Ricardo Manda, eu sou o host Nada de Pânico, e hoje vou ter a companhia da Zara Martins, de Campinas, e da Alessandra Argona, de São Bernardo do Campo, que vão me ajudar a conversar com a Daniela Filócomo. A Dani, ela é fisioterapeuta, né, carreira dela, e ela se especializou sobre distúrbios do sono. Então, acho que todo mundo vai ficar acordado aqui, né? Não vai dormir. E a Dani é de Bragança Paulista, ela é casada, tem 2 filhos. E aí, vamos começar. Dani, é um prazer enorme ter você aqui. E você é funcionária pública em Bragança Paulista, né? Desde quando? Nossa, você sabe que eu fui ver, né, para fazer uma colinha de quantos anos abri hoje, são 21 anos já, como funcionária pública aqui em Bragança. Entrei, olha que engraçado, né, porque fiz um concurso, o concurso estava por caducar já, depois de 4 anos ele caduca, né, um dia antes de caducar o meu concurso eu fui chamada, eu já nem imaginava trabalhar, e entrei para trabalhar na educação. Então, foi, assim, uma surpresa para mim, foi, naquela época, algo que me deixou de cabelo em pé, porque eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer na educação, né? Mas fiquei lá por 11 anos, e já são 21 anos no total de prefeitura, sendo que daí agora mais 10, efetivamente, na área da saúde. Entendi. E você prestou... quando que você prestou esse concurso público? Foi logo depois de você se formar ou foi depois de um tempo? O que te levou a prestar um concurso público? Na verdade, eu prestei o concurso por insistência da minha mãe e do meu pai, né, que sempre tiveram aquela ideia de estabilidade, de que um concurso, quando você entra num concurso, você tem essa questão, né, de ninguém mexer com você, né, e então foi um pouco depois de eu me formar, eu dava aula em faculdade já, eu já trabalhava, já tinha trabalhado em algumas áreas, aliás, já trabalhei em muitas áreas nesses 29 anos de formada, e daí prestei, falei, não vai rolar, né? E no final das contas eu passei, e um dia antes de caducar o concurso, eu fui chamada para assumir, e assumi, e aqui estou. E tá até hoje, né? Geralmente os pais são sábios, né? Muito, mas muito sábios. Eu não tive, na época, a maturidade de pensar o quanto isso me ajudaria no futuro, porque a gente começa a trabalhar e acha que vai voar, né? E as coisas não são tão simples e não são tão fáceis, e a área da saúde é uma área complicada. É uma área que você realmente tem que comer muita grama para conseguir andar sozinha. A sensação que eu tenho é que, além de ser complicada, é muito competitiva, né? Também, né?
Olha, se a gente for ver a quantidade de pessoas que precisam, né, da área da saúde, aquelas que têm acesso, não deveria ser assim, né? Pois é, né? Mas, enfim, tem sim uma certa competitividade. Né? E você, como fisioterapeuta, né, já há tanto tempo, quais os principais desafios que você já enfrentou nessa atividade? Olha, Pelo jeito são muitos, né? Pela tua cara, putz, ai meu Deus, é uma não, pilha. eu acho que a gente faz as nossas escolhas, e são escolhas diárias, porque você se forma especialista, não se forma especialista, você se forma generalista. E mesmo a partir do momento que você se forma, você pode se acomodar ali naquela atuação generalista. E quando você entra num concurso público, o que é pedido para você normalmente é uma função generalista, para que eles possam te acomodar onde bem entender, né? Então já caí do cavalo aí, né? Porque prestei o concurso e na época que eu assumi o concurso, eu tinha já especialização, mas óbvio, não era na educação. Ninguém sai da área, se forma na área da saúde, querendo se preparar para ir para a educação, né? No máximo, dar aula em faculdade, ir para essa área de ensino, mas não, me colocaram na educação mesmo, né? Eu trabalhava na Secretaria Municipal de Educação com inclusão. Então, foi daí já um baque, comecei a ter que me movimentar para correr atrás do prejuízo e para poder atender efetivamente de maneira adequada, né? Prestar um serviço que fosse diferenciado e que fosse adequado ali naquele momento. Entendi. Então, você se sentiu meio deslocada, né? Porque você foi colocada numa situação em que você assim, não estava bem preparada. E como foi esse desafio aí de Olha, chegar, se aprofundar? eu estava com a especialização em fisioterapia desportiva, acupunturista e cheguei na educação, né? Então, o meu mestrado daí foi na área de educação. Migrei para esta área e comecei a estudar muito a questão da educação inclusiva. Então, eu tinha que me preparar para receber todos os tipos de aluno, então, todas as deficiências que estavam ali por serem incluídas na escola municipal. Então, tive que estudar muito, tive que correr atrás de recursos para que eu conseguisse atendê-los em sala de aula e também no atendimento individual, né, para dar suporte para que eles pudessem estar em sala. Entendi. E você ficou nesse tipo de função, atuando dessa forma, por quanto tempo? Foram 11 anos. E aí eu me achei, né? Eu falei, meu Deus, que legal isso! Eu acho que na região eu era uma das únicas que fazia isso, porque na época a prefeitura daqui foi muito inovadora, montou uma equipe, colocou para andar mesmo, então a gente estava efetivamente apoiando os professores, foi formado um núcleo de apoio, não é? Então, a gente efetivamente apoiava não só os alunos, mas todos aqueles que estavam em contato com esse aluno lá na escola. Então, foi uma inovação, né? Uma grande inovação. Foi. Então, no fim, apesar de não ter sido a sua formação original, você acabou se empolgando com isso, acabou gostando, muito. Acabou curtindo, né? Eu adorava, e essa foi uma das grandes dificuldades, né? Porque funcionária pública, você é funcionária pública, eles te colocam exatamente onde eles querem, né? E na hora que eles querem. Você não pertence a serviço nenhum. Como eu já falei, eu entrei como uma formação generalista, eu prestei o concurso, e eles me colocaram ali. E ali, depois de 11 anos, numa questão política, de um dia para o outro, eu caí na saúde. Eu fui expulsa para a saúde. Então, cheguei lá de bico,
né? Que era a sua área, né? Você foi Pois expulsa para a é, sua área, né? mas daí eu tinha me preparado 11 anos para estar na educação, né? E de Vamos repente, começar de novo, né? vamos começar de novo. Eu brincava que eu queria um jaleco escrito atrás, não sei o que estou fazendo, não seja Opa, atendido por mim. Eu fui muito brava, eu fui muito revoltada mesmo, foi uma época difícil. Eu entrei em depressão mesmo nessa época. nossa. E, ô Dani, agora você se especializou em distúrbios do sono, né? Como é que foi isso? Quando que surgiu, sei lá, esse foco? Você teve essa ideia? Porque eu imagino que não foi ontem, né? Já foi algum tempo, né? Que de repente você começou a imaginar isso. Você pode contar Foi um uma pouco quando você começou a se interessar por essa área e mergulhar em cima disso? E Foi por uma que essa jornada. área, né? E por que essa área, né? Por quê? Eu vou contar. Na verdade, quando eu caí na saúde novamente, primeiro eu agradeço a Deus, porque apesar da minha revolta na época, e fiquei muito mal mesmo na época, eu fui recebida em 2 lugares da prefeitura diferentes, que me acolheram assim de uma maneira incrível, né? Então eu consegui pôr o pé no chão vagarosamente, entender onde é que eu estava entrando, e em um dos lugares eu continuei atendendo aquele mesmo tipo de paciente que eu atendia na educação, então fiquei com as crianças com deficiência, as crianças deficientes, e no outro eu fui para um espaço que se chama Espaço do Adolescente. E lá foi também mais uma novidade na minha vida, porque eu nunca tinha trabalhado diretamente com adolescente, só com adolescente. E ali fui tendo que novamente me moldar e buscar e cursos e treinamentos, muitos em São Paulo, né? Porque São Paulo tem um programa de cuidado ao adolescente que é muito forte. Então fui drenando para essa área. E ali comecei a usar um pouco mais as questões que vinham da minha formação, não é? Que era ali da fisioterapia desportiva, da acupuntura, e comecei a migrar com os adolescentes para a área de rotina, de questões comportamentais da rotina, que se assemelham muito à higiene. É uma partezinha da higiene do sono. A higiene do sono é muito simplista a gente falar de higiene do sono, daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais nisso. Aham. Mas eu trabalhava a rotina dos adolescentes para melhorar qualidade de vida e qualidade de sono. Tá. E aí que começou então a questão do sono. Foi aí que eu comecei a ter contato com essa área, né? E para além disso, eu tinha questões familiares que me incomodavam muito e que me tiravam da zona de conforto, e eu queria saber um pouco mais, porque meu filho era muito novo e já sofria muito com essa questão do sono e de apneia do sono, e o meu marido tinha problemas sérios para dormir. Então, eu tinha motivos profissionais, mas também os Pessoais. pessoais. Você já vivia isso em casa, né? Eu vivia isso em casa. Pô, gente, Deve vamos ser a dormir, me deixa em dificuldade, né? paz, pelo amor de É. Deus. E E é muito aí difícil, né? entendi que não é tão fácil assim, e que tudo que a gente vê não é relacionada a sono, a gente aprende a ver o problema em si, mas a gente nunca olha os fatores que contribuem para aquela dificuldade, né? E nem A sempre causa raiz, no caso. exata, e é multifatorial, né? Muitas das vezes não é só uma questão de escolha, a pessoa tem questões de variação anatômica mesmo que a impedem de dormir bem, não é? Uma rotina que é extremamente exaustiva, a questão da saúde mental, quem é que dorme bem com problemas sérios na família, no trabalho, não é? Com boletos que não podem, né, ser pagos ali da maneira que você gostaria, ou com um excesso de atividade que você está tentando fazer das suas 24 horas, 48 horas, né? Então, isso gera um estresse. E quem dorme pensando nisso, né? Então, é multifatorial. Eu imagino que a pandemia deve ter atrapalhado muito o sono de muitas pessoas, né? Isso deve ter jogado pessoas que eu acho que
provavelmente não tinham problema com sono antes e passaram a ter. Aconteceu isso? Sim, porque a gente tirou das pessoas algo importante, que é a convivência social, que é a rotina fora de casa, o horário de trabalho, o horário do exercício físico, o horário de voltar para casa e desacelerar. Então, ao mesmo tempo que os profissionais da saúde ficaram extremamente estressados e com a saúde mental extremamente abalada, e isso aumentou muito a ansiedade e depressão destes profissionais de saúde, aqueles que foram obrigados a ficar em casa, eles perderam todos os estímulos, todos os sinalizadores do organismo que formam aí o nosso ciclo dia e noite, né? Então, assim, ficou complicado. O horário de trabalho se estendeu, já que, na verdade, agora o seu escritório é na sua casa, não é? Então, às vezes, não se tinha hora de almoço, não se podia praticar exercício físico, a questão de convívio social se perdeu, os filhos dentro de casa disputando a mesma internet para assistir às aulas à distância, estressados, cansados, sem querer viver aquela rotina. Então, foi um caos. Para a saúde do sono, foi realmente um caos. Todo mundo junto em casa, é aquela zona, né? A bagunça, né? Aí a pessoa se estressa então mesmo. é como se tivesse que reaprender a viver, né? Assim, um novo formato para poder adaptar a rotina de sono adequada. Olha, passado aquela época e agora olhando um pouquinho para trás, a gente vê o absurdo que foi e o pesadelo que foi, assim, para todo mundo, né? Isso realmente poderia ter sido, sem desmerecer, porque foi realmente muito sério, muita gente morreu mesmo, mas neste trâmite da gente aprender o que estava acontecendo, de entender o que estava acontecendo, foi surreal se adaptar a essas questões e vivendo esse medo, né, de se contaminar, de parar no hospital, de não saber o que vai acontecer. Foi complicado. Ou de perder pessoas também, né? Perder Muitas pessoas da pessoas, família, muitas pessoas pessoas. que Quem estavam... não perdeu alguém conhecido, né? Parente. Verdade. Agora, voltando a falar um pouco do sono, né? Você se especializou nisso, você atende, né? Você, como especialista, você atende pessoas. E existe, claro que isso acho que varia de pessoa para pessoa, mas existe um número ideal de horas que é recomendável as pessoas dormirem por dia? Olha, eu vou te dizer que isso vai mudar no decorrer da vida, tá? Mas eles dizem, segundo a Associação Americana de Sono, de Medicina do Sono, eles falam que um adulto, em média, 8 horas de sono. Mas a gente passa por várias fases da vida e essa necessidade, ela muda no decorrer da vida. Assim como as características do sono também mudam no decorrer da vida. Então, uma criança, uma recém-nascida, ela dorme a maior parte do dia e essa necessidade vai diminuindo com o tempo. Um adolescente, mais ou menos, em média, 9 horas e meia por dia, um adulto, 8 horas por dia. Mas isso é uma estimativa. Um teste muito legal de ser feito, que daí a gente vê a predisposição, não é? A necessidade de cada um é, de repente, você, num período de férias, ou num período aí de descanso, que você tem alguns dias de descanso, você dormir com boa oportunidade de sono. O que é ter boa oportunidade de sono? Ajustar ambiente, silencioso, calmo, tranquilo, numa boa temperatura, na escuridão, sem um despertador. Você vai dormir no seu momento em que você está com sono e acorda de maneira espontânea. Natural, e aí você né? vê quantas horas você dormiu. Faz isso por uns 2 ou 3 dias e tire uma média. Esta provavelmente é a sua média de sono. Necessária, né? Entendi. E aí tem as diferenças entre as pessoas, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar dos cronotipos, na verdade, porque não somos iguais. E isso é geneticamente determinado.
Por exemplo, aquelas pessoas que dormem cedo e acordam cedo, tidos como matutino. Alguém de vocês é matutino? Eu sou matutino. Eu sou. Eu sou da noite. Então, vespertino, que dorme tarde e acorda tarde. Mas daí, Zara, eu vou te perguntar, você é indiscreta, olha lá, você responde se você quiser. Você dorme mais tarde, mas você consegue acordar mais tarde? Não, pô, eu não posso, né? Então eu acordo sempre precisando. À noite eu não tenho sono, de manhã eu tenho um sono infinito. E a vida é Sim, assim, né? Não tem jeito, né? a vida do vespertino é muito difícil, porque justamente por isso, dificilmente você consegue dormir mais cedo e muito mais difícil ainda de você conseguir acordar mais tarde. Nós temos nossas responsabilidades sociais que impedem isso. Uma outra população que sofre muito com isso é o adolescente. O adolescente, ele tem, em parte deles, uma boa porcentagem deles, sofre na adolescência daquilo que a gente chama de síndrome de avanço da fase. Isso é, a melatonina deles vai começar a ser produzida mais tarde, de 2 a 3 horas mais tarde. Então, o sono deles vem mais tarde. Não adianta a gente querer botar um adolescente para dormir às 9 horas da noite, ele não vai conseguir dormir. Ele vai ficar fritando na cama e não vai dormir. E aí, qual é o horário de aula destes adolescentes? 7 da manhã tem que estar É nesse. logo cedo. Não é? E aí eles chegam para começar a sair da cama, é um transtorno, não é? É uma briga. 2 horas antes começa, né? E aí é um tempo perdido que é precioso para eles, porque eles chegam na escola ainda muito sonados, né? Com uma sensação de sonolência, indisposição, não conseguem se ater, se concentrar, transtorno de humor, chegam mesmo mal-humorados e com toda razão, não dormiram o suficiente. Então, hoje a gente tem, por essa população e por os trabalhadores, os vespertinos principalmente, aquilo que a gente chama de síndrome de privação do sono. E com consequências graves, tá? A gente chega lá nas consequências. Falando em consequências. Isso é um problema muito sério no horário de verão. Gente, vocês não têm noção como é complicado para quem não consegue dormir cedo. O horário Imagino de que verão seja mesmo. é Sim. horrível. Ô, Dani, eu ia perguntar o seguinte: de vez em quando a gente vê algumas pessoas bem-sucedidas falando tal, que eles dormem pouco, são muito produtivos, não sei o quê, né? Aquela coisa toda. Esse pessoal vai pagar um preço no futuro por Sim, causa com disso? certeza. A gente tem uma porcentagem mínima da população que a gente chama de dormidor curto, que é aquele que dorme 6 horas, 7 horas, isso já é curto, tá, gente? E não sente esse impacto, isso também é uma questão genética, tá? Mas para a grande maioria que não alcança aí a sua média necessária de sono, esses impactos eles vêm, essa conta ela chega, e ela pode chegar no dia seguinte, e a gente tem um índice de acidentes, não só os de trânsito, né, mas índices de acidentes domésticos, de trabalho, muito grande. Se a gente somar a quantidade de acidentes automobilísticos, de álcool e droga, não chega ao índice de acidentes causados por sonolência, tá? Fora aqueles que nem são notificados, identificados como sonolência, né? Então, a gente tem consequências, risco de morte em curto prazo, ali na privação aguda de sono. Mas também temos as consequências em médio e longo prazo. Essas também são terríveis, com um agravante. A gente vai se acostumando a essa privação de sono e vai deixando de atribuir a falta de sono à razão dos nossos problemas, sintomas, incômodos. Então, Irritação, né? Irritação No é dia uma a dia. delas. Para o meio profissional aí, queda de desempenho, né? A sua produtividade diminui, você não consegue ter atenção, concentração, a sua memória fica demais debilitada, você se sente desanimado,
você começa a apresentar sinais de ansiedade, depressão. Além disso, as doenças crônicas, elas vêm em médio e longo prazo pela privação de sono, pela apneia obstrutiva do sono. Então, a gente pode falar da hipertensão arterial sistêmica, a gente pode falar da diabetes mellitus tipo 2, a gente pode falar de infarto, AVC, eventos tromboembolíticos. Então, é de uma seriedade muito grande. Coisas que a gente nem imagina, né? Dor crônica, Nossa, síndromes metabólicas. Dani, ouvindo você falar de tudo isso aí como consequência, acabou o podcast, eu vou dormir, viu, gente? E até amanhã. Uau, Eu não tem que colocar o consigo, som. sorte sua, eu não consigo. Mas olha, eu estava falando, né, Zara, que é uma questão genética, né? Mas a nossa rotina e o nosso ambiente, ele é soberano sobre a genética. É claro que se a gente conseguir ajustar a nossa rotina e o nosso cronotipo, e eles andarem em sintonia, o rendimento do nosso dia vai ser muito bom, vai ser o padrão ouro, né? Então, assim, eu vou trabalhar e eu vou fazer as minhas atividades no meu cronotipo. Então, quem rende de manhã, trabalha mais de manhã, quem rende mais à noite, trabalha mais à noite. Isso seria o padrão ouro, mas nem sempre dá. Então, a gente tem que fazer ajustes na nossa rotina para que isso rode de uma maneira mais harmônica. Não fica aquela briga constante da pessoa contra a rotina, né? Porque, afinal de contas, mesmo que a gente seja vespertino, mesmo o vespertino, somos seres diurnos. Somos feitos para ter atividade durante o dia e descanso e sono durante a noite. Então, mesmo o vespertino tem que aí respeitar esse claro-escuro, esse ciclo claro-escuro. E a pessoa que entra nesse ciclo em que ela não dorme o que ela deveria dormir, e ela vai ao longo do tempo acarretando todas essas questões que você levantou. E o processo para a pessoa se adequar ao que é o melhor, como é que é isso? Porque eu acredito que seja muito difícil, porque acabou entrando num padrão para a pessoa, né? Que ela às vezes nem percebe. Sim, na verdade é um susto para a pessoa quando a gente chega e faz uma primeira avaliação e começa a pontuar as coisas que ele pode estar sentindo por conta das quantidades a menos que ela dorme ou por um distúrbio respiratório do sono, ela acha que você é bruxa, né? Ela fala assim, mas não, como é que você sabe que eu estou passando por tudo isso? Porque eu falo, isso é um sinal claro, não é, de distúrbio do sono, ou respiratório, ou comportamental. E tomar ciência disso é o primeiro passo. Então, assim, quantos de vocês que estão aqui escutando já ouviram falar a respeito do sono enquanto um bálsamo de cura, né? Enquanto um remédio que a gente toma todos os dias para preservar a nossa saúde? Ainda é uma ciência, uma área da medicina muito nova diante da medicina como um todo, né? Somos bebês, apesar de já haver uma movimentação muito grande de estudos e cada dia mais muitos estudos. Então, desde que eu migrei para essa área, eu nunca estudei tanto na minha vida, assim. Então, porque a cada dia é uma novidade. Então, a gente precisa ter esta consciência e a primeira coisa que a gente vai fazer é educar o paciente, fazer com que ele entenda o porquê do dormir bem, o porquê, não é, que ele tem aqueles sintomas, explicar como o sono funciona, qual é a fisiologia do sono e o que acontece quando você tem alguma questão que te tira do padrão normal de sono. Isso é o primeiro ponto, porque conhecimento liberta. A partir disso, ele vai entender a necessidade de mudança de hábitos, que é tão difícil, não é? Eu acho que é aí que você entra com planejamento estratégico de rotinas, né? Exato, essa é uma parte da avaliação. Na verdade, eu escaneio a vida da pessoa desde o momento em que ela acorda
até o momento que ela acorda novamente. Então, são 24 horas de pesquisa, onde eu sei e busco saber detalhadamente tudo que a pessoa faz, né? Quais são os hábitos que a pessoa tem. Se fuma, se bebe, se faz todas as refeições, se pratica exercício físico, quais são as suas características particulares, quais doenças ele tem, quais medicamentos ele toma, para daí investigar o sono a fundo, não é? Fazer uma avaliação oral, uma avaliação de postura, saber de doenças respiratórias prévias ou doenças comportamentais mesmo que ela possa ter, para daí começar a propor dentro de cada paciente, isso a gente chama de medicina de precisão, é onde a gente tem uma ação específica e direcionada para cada paciente. Por isso, planejamento estratégico de rotina. Em 10 anos fazendo isso, eu nunca fiz 2 rotinas iguais, porque as pessoas são diferentes. São diferentes. E esse tipo de trabalho você faz presencial ou consulta online? Como é que é o teu modelo de trabalho hoje em dia? Como eu faço uma avaliação do paciente e vejo e checo questões anatômicas do paciente, eu primeiro preciso de um contato com ela. Até porque eu acho que eu fiquei um pouco traumatizada com a pandemia, sabe? Essa questão de tudo muito online. Então, necessariamente, eu preciso de pelo menos um encontro com a pessoa, e depois as devolutivas eu consigo à distância. Mesmo quando é um distúrbio respiratório do sono, a pessoa faz uma apneia, tem indicação de CPAP, aqueles aparelhos que a gente usa à noite para dormir, não só à noite, mas enquanto dorme, ele precisa de ajustes, não é? De uma adaptação para que a pessoa consiga efetivamente utilizar o equipamento, faça uma adesão ao equipamento para que ele colhe os benefícios em médio e longo prazo. Então, esse monitoramento, a gente chama de telemonitoramento, a gente consegue fazer à distância. E nos casos, Daniela? Vai, pode ir lá. Eu queria voltar um pouquinho no que você estava falando da rotina do sono, porque, por exemplo, tem profissionais de saúde que acabam trabalhando em outros esquemas, tipo um esquema de plantão, profissionais de saúde, profissionais de TI. Aí fica muito complicado você ter uma rotina se você vai mudando essa rotina de tempos em tempos, né? Existe uma maneira, assim, saudável? A gente chama isso de shift work, né? E sim, em longo prazo isso é terrível. Né? Terrível mesmo, tanto é que a gente fala que a partir de 2 anos isso já começa a trazer um impacto muito grande para a saúde desse indivíduo, inclusive com risco de câncer, não é? Pela toxicidade que isso traz para o nosso organismo, pelo aumento de radicais livres, pela privação de sono excessiva. Então, isso altera todo o nosso ciclo metabólico, hormonal, orgânico. Então, no primeiro ano, ok, isso meio que passa batido, mas depois começa isso a aparecer como forma de acidentes domésticos, acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, absenteísmo, o indivíduo começa a faltar muito ao trabalho, ou questões relacionadas a saúde mental, ansiedade, depressão, burnout. Então, assim, existe toda uma cascata de efeitos com o trabalhador em turno. Então, para esses indivíduos, a gente trabalha com o que eu costumo chamar de redução de danos. Melhorar ao máximo que a gente consegue a rotina deste indivíduo enquanto ele está nisso, mas sempre conscientizando de que isso vai ter uma conta em longo prazo. Então, são fatalmente pacientes que tendem muito mais à hipertensão, à diabetes, a doenças crônicas no geral, doenças metabólicas, AVCs. Então, é preciso colocar na balança e começar a pensar em longo prazo o quanto você vai ter de custo, não é? Com essa rotina desajustada. É aquilo que você comentou, né? A pessoa vai pagar o preço.
né? Se ela não dorme direito, ela vai pagar o preço. A conta chega de qualquer jeito. Mas nos casos, Daniela, que a pessoa ela se adapta bem ao trabalhar à noite. Então, no caso aí, seria a situação em que a pessoa é mais noturna, né? Então, ela teoricamente, Sim, ou os não, mesmo vespertinos. assim, traria malefícios Mesmo para assim, ela. a gente tem como minimizar, mas lembra, a gente é um ser diurno, não é? Existem alguns hormônios e algumas regulações que acontecem no nosso organismo que elas acontecem à noite. Então, assim, em longo prazo, alguma consequência vai haver, mesmo ele sendo vespertino. Somos seres diurnos, fomos feitos para dormir durante a noite. Mas, olha que interessante, né? Quando você vai escolher uma profissão, por exemplo, não dá para um vespertino ser padeiro. Vamos combinar. Ele vai brigar com o cronotipo dele a vida inteira, não é? Agora, um vespertino trabalhar em um turno noturno também a gente pensa como menos agressivo, e aí a gente vai ter que usar estratégias para melhorar que isso não seja, que o impacto não seja tão grande na vida dele, né? E existem estratégias aí. Então, uma das estratégias que acho que o pessoal usa muito, e aí eu não sei se usa muito bem, é a parte de medicação, né? Suporte de medicação, melatonina, essas drogas para. Como funciona isso? Isso não deve ser bom a longo prazo, né? Assim, intuitivamente a gente imagina que não deve ser bom a longo prazo, né? A prescrição de medicamento é um ato médico, não é? E ele deve ser controlado pelo médico que prescreveu. Então, dentro do sono e dos aspectos do sono, em muitos dos casos, o medicamento pode vir a ser necessário, sim, para ajudar na qualidade, mas em casos pontuais, quando você já tentou todas as estratégias, ou, por exemplo, quando o indivíduo está muito sensibilizado, não é? Numa depressão, numa ansiedade, numa crise de ansiedade, e você não consegue colocar ajustes de rotina para ele, mudanças de hábito importantes com ele fragilizado daquela maneira. Então, o médico traz esse suporte bioquímico por um tempo, enquanto você constrói esses pilares, né? Quais são esses pilares? Essas mudanças, não é? De uma boa alimentação, de um exercício físico regular, de que ele tenha uma rotina que seja honesta, não é? Para o seu dia, que ele não tente colocar 2 dias em um, que ele vá cuidar da sua saúde mental, não é? E agora, somente, e aí existem casos onde você perpetua a utilização do medicamento ou usa um medicamento de forma a te tirar daquele padrão fisiológico, né? Que são os medicamentos que são muito propagandeados e que a gente escuta muito falar, né? Dos Zolpidem da vida, das drogas Z. Então, eles oferecem risco para o indivíduo. Eles têm que ser tomados e ingeridos com muita cautela, com muita orientação, por um tempo determinado. E o médico tem que estar muito em cima disso, não é? Porque eles causam vício, dependência, aumentam o risco de acidentes, não é? Inclusive domésticos. Aí é complicado, né, esse medicamento. E se for um chazinho de camomila, alguma coisinha light, aí tudo Alguma bem? opção natural, né? Alguns alimentos Um naturais. natureba, né? Depende, eu acho que depende. A gente entra numa parte que é muito afim com o sono, que é a nutrição. Ninguém para pensar nisso, né? Mas é uma relação bidirecional. O sono influencia a alimentação e a alimentação influencia o sono. Então, sim, a gente tem alguns macetes, a gente tem algumas orientações que a gente presta para o paciente que podem melhorar a qualidade do sono dele, não é? E aí, por exemplo, uma das questões que eu questiono em toda consulta é: você faz todas as refeições? Não é? Se você faz todas as refeições, você tem um horário regular para fazer essas refeições? Qual é a qualidade do seu jantar? O que você consome no seu jantar? Porque, veja bem, um jantar muito tarde, muito pesado, Pesado, né? você vai dormir?
Pode ser que sim, mas o seu organismo vai estar em descanso, não é? Cumprindo as funções do sono? Não, ele vai estar trabalhando, não é? Então, assim, a qualidade do jantar, o horário do jantar, o que você consome no jantar, a quantidade de café e energéticos e bebidas energéticas que você consome no decorrer do dia, até que horário você consome esse café e esse energético no decorrer do dia, tudo isso vai influenciar na qualidade do seu sono. Entendi. E você trabalhando com isso, você se sente realizada hoje, Dani? Olha, eu me encontrei nisso, porque eu acho que, além de ser uma área nova, é uma área que me mobilizou. Como a gente estava falando, né, da questão do trabalho do funcionalismo público há muitos anos, isso foi muito bom e é muito bom, porque eu trabalho, por exemplo, 20 horas semanais. Mas aí eu vejo dentro de casa, não é? Quer dizer, meus filhos estão crescendo, não é? E enquanto eu fui só funcionária pública e eu deixei de dar aula e eu fiquei só com a prefeitura, eu consegui suprir os meus filhos de uma maneira muito prazerosa e muito gratificante. Eu fui muito privilegiada nesse aspecto. Mas agora eles estão crescendo. E daqui a pouco eles vão sair de casa. Estão voando, né? Vão voar por aí, né? Eu não quero me ver perdida, né? E eu acho que eu não quero ter a síndrome do ninho vazio que eles falam, né? E aí eu comecei a correr atrás, e com isso tudo, nesse bololô de coisas, eu comecei a buscar novas alternativas, e aí eu vi nessa área algo muito interessante, e que aqui na minha cidade ainda é muito incipiente, né? Então eu falei, não, é uma boa área para investir. E nisso tudo, a idade avança e eu entrei, aí já estou no climatério, né? E tive a oportunidade de, com as meninas... Vamos falar já disso. Vamos falar disso, já. Espera só um pouquinho. Não vou dar spoiler. Sem spoiler. Mas sim, hoje em dia eu me sinto realizada por conta dessa movimentação que há muito já não acontecia. Porque, bem ou mal, eu tinha uma rotina muito estabelecida e que girava muito em torno da minha família. Apesar de me manter trabalhando, eu conseguia suprir muito essa parte. E estou vendo que isso tem data para acabar, né? Isso tem um prazo aí determinado para, se Deus quiser, eu me tornar cada vez menos necessária, porque é isso que a gente quer enquanto esse é o objetivo, pais, né? Da vida, pelo menos. Então, é um que as pessoas agito. aparecem lá no seu consultório, Dani? É a pessoa que, a maioria dos casos, é a pessoa que te procura, ou ela é encaminhada por algum outro médico? Como é que é a maioria Tem dos de casos? tudo. Tem de tudo? Como eu trabalho com adolescente já faz um tempo, então eles já têm aqui em Bragança já existe essa referência, não é? Nesses encontros que a gente vai contar daqui a pouco, então, né? Muitas das mulheres enviam seus maridos para avaliação, porque elas identificam nele uma necessidade, não só pelo distúrbio respiratório, o marido que ronca, que faz apneia, que engasga no decorrer da noite, e que então tem um risco sério, né, de saúde, mas também porque ela não consegue dormir por conta daquilo, não é? Porque a mulher, imagina só, a mulher, ela tende mais a ser insone, mulher tem mais insônia do que homem, e homem tem mais apneia obstrutiva do sono. Vocês sabem o que é apneia obstrutiva do sono? Acho que você poderia explicar para... Vou explicar, vou terminar a historinha. E daí a gente junta uma mulher que tem dificuldade de dormir e um homem que ronca, que engasga, que para de respirar várias vezes à noite. Então, aquilo fica um tanto conturbado, um tanto quanto difícil. Muitas se preocupam efetivamente, não é? Do marido estar ali não respirando direito, em dificuldade respiratória. A apneia obstrutiva do sono, ela é o seguinte, a gente, enquanto desperto, acordado, a gente está falando, a gente está usando toda essa musculatura, então a gente tem esta musculatura ativa, e a gente tem nesta região um estreitamento, a faringe, então a gente tem nariz,
traqueia e a faringe. Na região da faringe, ela é uma região colapsável. Então, quando a gente dorme, a gente relaxa, e isso pode ser piorado quando a gente dorme de barriga para cima, porque daí a ação da gravidade empurra a língua para trás. O que acontece com esse diâmetro é que ele diminui. Então, quando a gente diminui e força a passagem de ar, esta estrutura vibra. Isso causa o ronco. O ronco é um dos sinais de que essa pessoa está em dificuldade de respirar. O ar está passando com dificuldade. Em alguns casos, efetivamente, colaba. E aí a pessoa entra em apneia. Vou fazer um teste com vocês, tá? Parem de respirar. Mas não vale puxar o ar antes. Só para. E vê quanto tempo você consegue ficar sem respirar. Não dá para ficar muito. O oxigênio é vital à nossa vida, não é? Quem sofre de apneia obstrutiva do sono faz isso inúmeras vezes à noite. Cada vez que esse indivíduo para de respirar, a nossa saturação de oxigênio, ela diminui. E isso impacta em todo o nosso organismo. Né? E daí aquelas consequências todas que eu falei, de hipertensão, diabetes, doenças metabólicas, riscos de infarto, aumento de obesidade, dificuldade de controle de peso. Então, essa pessoa não dorme, ela para de respirar muitas vezes à noite. Esse índice a gente conta por hora dormida. Acima de 35, a gente coloca isso como grave. Acima de 30 a gente coloca como grave. Uau. E aí você faça essa conta por horas de sono. Então, olha o quanto esta pessoa está deixando de respirar à noite. Então, é desesperador. Isso é muito perigoso, né? Nossa. Extremamente perigoso e precisa de tratamento. Né? E aí a gente vê aquelas pessoas que dormem com CPAP. O que é o CPAP? É uma pressão positiva para evitar esse colabamento de via aérea superior. Entendi. Nossa, gente, olha quanta coisa a gente está aprendendo hoje. Eu espero que vocês durmam muito bem, mas respirem, tá? Por favor. Mas é isso aí. Se vocês estão curtindo, não esqueça de seguir o Nada de Pânico nas plataformas de podcast, no YouTube, compartilhar com as pessoas e mandar feedback para a gente também, que é muito importante para a gente poder sempre evoluir, melhorar, para trazer papos cada vez mais interessantes. Agora, Dani, voltando para você, né? Com tudo isso que você contou, você entrou em pânico em algum momento? Melhor, né, Manda? Ficou sem sono? Muitas vezes. Perdeu o sono, né? Perdeu o sono em algum momento. Muitas vezes, meu Deus do céu. Fiquei muitas vezes sem dormir bem. Primeiro, por conta do sono da galera da casa, eu falo que dormir é um ato familiar. Se a gente tem uma pessoa na casa que não dorme bem, muito provavelmente isso vai impactar no todo restante mundo, né? Da família e da casa, né? Então, sim, fiquei muito tempo, muitas noites sem dormir, muitas noites preocupada, mas e daí a gente vai se adequando e a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo e melhorando, e daí veio o climatério, novas sensações, e climatério, dos sintomas, justamente, é a diminuição dessa qualidade de sono à noite, né, os fogachos, os calorões, então a gente segue aí, tentando não entrar em pânico, mas às vezes é difícil. Ô Dani, e pensando agora, né, em todas as pessoas que você já atendeu, tem algum caso que foi o mais complicado que você consiga compartilhar? Alguma coisa aconteceu que, nossa, esse aqui foi muito difícil, né? Olha, eu acho que, assim, trabalhar nesta área é sempre uma surpresa. E por quê? Como é multifatorial e como eu tenho que convencer a pessoa a mudar alguns hábitos e vícios, então eu acho que o difícil desta área é você convencer, primeiro, a pessoa entender
que ela tem aquele problema. Depois é convencer a mudar alguns hábitos e vícios que já são consolidados, não é? Então, por exemplo, vou contar o caso de uma adolescente uma vez. Eu sempre conto esse caso, gente, porque assim foi tão surreal isso para mim, que eu atendia essa adolescente e ela tinha problemas com relação a transtornos de humor, crises de pânico, de ansiedade importantes, e se afastou da escola por conta disso, não conseguia frequentar a escola, e fazendo aquela sondagem de rotina, eu descobri que ela tinha realmente invertido tudo, de que ela quase não fazia as refeições, ela tinha uma única refeição ao dia, então ela acordava, não tomava café da manhã, não almoçava, não fazia café da tarde, e ela só fazia o jantar. Era a primeira refeição do dia. Depois que ela fazia o jantar, ela começava o dia dela, isso quer dizer que ela assaltava a geladeira várias vezes à noite e ficava no celular. O celular é uma coisa ingrata, que ela te manda tudo aquilo que você quer ver, não é? As suas buscas, elas vêm incessantemente naquele assunto, e eu comecei a trabalhar com essa adolescente, educá-la, explicá-la e fazer, e ela fez todo um acompanhamento, e ela estava toda bonitinha, tinha melhorado muito já, estava prestes a conseguir voltar para a escola, e daí numa dos nossos encontros, ela veio, ela falou, Dani do céu, essa semana eu pisei na bola, porque eu me perdi, eu acabei pegando o telefone na hora que não era para pegar, e aí eu fui indo, e quando eu vi, eram 3 horas da manhã, e eu estava na casa, faxinando a casa. Eu falei, misericórdia, por quê? Você chega do celular para faxina, né? Não tinha entendido esse salto quântico. Um adolescente de 13 anos, um adendo importante, né? Fazendo faxina às 3 horas da manhã. A questão é que, como ela pesquisava muito durante o dia, ela ajudava a mãe na casa com as atividades de casa, ela pesquisava muito durante o dia receitas caseiras de produtos de limpeza. E isso começou a aparecer para ela de madrugada. E aí, não contente, ela resolveu colocar em prática, né? Então, para vocês terem uma ideia do quanto as mídias nos mobilizam e nos tiram o bom senso e o discernimento de ações, não é? Não é só a luz do celular. Todo mundo fala da luz do celular. Não é só isso. A luz de celular, muitas das vezes, é o de menos. É o que você consome naquele momento de informação. E o que você vai fazer com aquilo, não é? Então, assim, a adolescente foi fazer faxina às 3 horas da manhã. Uau! Eu não corro esse risco. Com certeza não, né, Zara? Eu de jeito nenhum, até porque não é o tipo de informação que ia me ocorrer. Que me comove, não me comove. Nossa, que legal, isso aqui limpa a panela, que bacana. Ah, que bom! Nossa, não, Não. Ô, Dani, você comentou há pouco aí, então, que você está no climatério e tal, e eu sei que você participa de um grupo de mulheres aí, né, em Bragança, ou no Clima com Elas. Você poderia falar um pouquinho, né, sobre esse grupo, quais os objetivos, enfim, o que vocês fazem? Começou de uma maneira muito engraçada, porque nós 4 ou estamos no climatério ou já tivemos a menopausa, né? Então, a gente começou a ter dificuldade com o assunto. E os profissionais de saúde que a gente passava e que a gente buscava não eram claros, não traziam dados de maneira real, não trabalhavam o assunto com a honestidade e a sensibilidade que ele precisa ser trabalhado em todas as questões, sem tabu, sem medo, sem vergonha, onde a gente pudesse falar de uma forma mais aberta, né? E aí a gente começou a se comunicar e começou a se namorar enquanto possibilidade, até que uma manhã a gente se encontrou, às 4, num café, e amanhã voou. A gente passou horas falando a respeito do assunto e conversando, e aí a gente achou que aquela era um modelo que poderia funcionar. Então, a gente idealizou o nosso primeiro encontro, que foi
no ano passado, já fazem 6 meses isso, e começamos a trazer o assunto climatério e menopausa em encontros mensais. Então, todo último sábado do mês, a gente faz um encontro em um café, em um lugar gostoso da cidade, e convida essas mulheres a estar conosco, conversando em A roda de bater papo, a conversar. em bateção de papo, e cada encontro tem um tema especificamente. Então, já falamos especificamente do climatério e menopausa, né, de questões fisiológicas, hormonais, já falamos do sono, já falamos de conexões, de relações saudáveis, já falamos de medicina Ayurveda, falamos de alterações geniturinárias da mulher, e agora, no próximo sábado, dia 23, teremos a palestra de uma sexóloga. Então, a gente vai mudando o tema, a gente vai trazendo essas mulheres, onde a gente conversa de uma maneira muito aberta, muito honesta, muito, muito gostosa, assim. É interessante que nesses encontros não tem homens, por enquanto, nem fotógrafo, nem quem trabalha Para ali dar no mais lugar. privacidade e liberdade, né? Para elas Exato. falarem, né? Eu acho que é isso mesmo. Agora, uma coisa que você falou interessante, vocês começaram a sentir a falta de informação, talvez, não digo correta, mas de uma forma mais sensível dos próprios médicos, né? Sim. Então, essa falha, talvez, de comunicação dos profissionais de medicina que levaram vocês a se unirem para buscar mais informações, mais conhecimento e ter a sensibilidade, né, daquilo que a mulher passa, né? Eu não colocaria como falta de informação e sensibilidade, mas eu acho que a cada vez mais a gente parte com essa ideia de medicina de precisão. Então, a gente tem que buscar cada vez mais, dentro das nossas possibilidades, buscar profissionais que estejam antenados naquele assunto específico, não é? Então, é muito comum você, de repente, ir num profissional e passar todas as suas queixas e ele querer resolver todas elas. Ok, para algumas questões, mas para outras ele vai ser muito superficial, ou ele não vai estar resolvendo o problema, ele vai estar medicando o problema e não resolvendo, né, a questão. Então, eu acho que é preciso repensar um pouquinho essas questões, de que a saúde está cada vez mais multidisciplinar, e se a gente quer dar qualidade de atendimento para o nosso paciente, a gente precisa lançar a mão de colegas profissionais especialistas naquele assunto. Uhum. E nesse grupo, né, você mais 3 pessoas, quais são as especialidades de cada uma? Olha, a gente tem a Débora, que ela é ginecologista, temos a Renata, que ela é geriatra, temos a Juliana, que ela é nutricionista, e eu, que sou fisioterapeuta. Entendi. Que time de peso, hein? Tem realmente é tão legal. Pontas, né? É muito legal, porque tem gente que me questiona, que fala assim, mas e a geriatra? Eu falei, gente, é esta a preparação. Quando é que você vai começar a cuidar da sua idade lá na frente? Como é que você quer estar vivendo lá na frente, não é? Com mais idade. Isso é um caminhar, não adianta. E depois o pessoal tem 30 anos, 30 anos está lá no alto, né? Dali para frente é ladeira abaixo. Em que velocidade você quer ir? Essa é a piada, né? Não, e as pessoas têm um conceito errado, que elas acham que tem que ir no geriatra quando estiver já lá na frente. Mas é o contrário, você tem que ir agora para você trabalhar como quer estar no futuro, né? É o preventivo, né? É o preventivo, como você vai se preparar, exatamente. É preventivo. Agora, já que eu sou o único homem aqui, deixa eu fazer a pergunta. Como que nós, homens, né, podemos ajudar e suportar as mulheres nestas fases? Olha, que legal. Que legal, Rica, porque assim, isso é uma coisa que a gente fala muito. Talvez se inteirar a respeito daquilo que a gente passa, não é? Se colocar no lugar da mulher e entender que, primeiro, antigamente,
uma mulher em menopausa parecia que estava fadada ao fim, não é? A nossa expectativa de vida era muito menor e os anos que a gente tinha pela frente não eram tantos assim. Mas isso se perpetuou enquanto ideia e é um erro. Na verdade, a gente tem muito pela frente. Aí o nada de pânico vem nesse sentido de, viu, respira, é uma fase longa o climatério, né? Ela vai aí até os 65 anos, mais ou menos, então não são 2, 3 anos, a gente passa 15 anos nisso, não é? Com fogachos, com dificuldade de dormir, com uma dificuldade de manter o peso, muitas vezes desanimada, irritada, não é? Sem se encontrar direito naquela fase. E aí a gente é vista de uma maneira muito superficial, não é? De quem vê de fora, de quem não se coloca no lugar de todos esses sintomas. É difícil, mas a gente está se reinventando, a gente está buscando caminhos, a gente está melhorando, existem recursos para melhora, né? Terapia hormonal para muitas das mulheres, para outras que não podem, tem outros recursos, e todos eles passam pela melhora da qualidade de vida, né? Melhorando a alimentação, incluindo exercício físico regular, boa qualidade de sono, né? Uma vida social que seja importante e significativa, né? Conexões com família, com amigos, com natureza, com bichinhos. Tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa, na verdade, para melhorar a qualidade de vida como um todo, né? Exato, a gente é um todo. O que é todo. interessante é que muitas pessoas, especialmente as pessoas da área de exatas, que muitos de nós aqui viemos das áreas de exatas, não têm essa noção do quanto é importante você ter uma vida social com qualidade, o quanto é importante você ter ligações com outras pessoas, né? Na verdade, é muito número, né? E é uma briga eterna de quem é desta área com quem é daqui da saúde, porque por trás do número, por trás do relatório, por trás do desempenho do profissional, existe uma pessoa, não é, de carne e osso, que passa por uma série de situações extra, né, trabalho, e que sofre consequência disso. A gente não tem botãozinho de liga e desliga, não é? A gente não põe a cabeça no travesseiro e fala, hora de dormir, e aquilo flui. Não é tão fácil assim. Se fosse, eu não estaria aqui, eu não seria necessária, né? Mas, sim, preservar o sono, estaríamos muito mais saudáveis, provavelmente, se a gente não negligenciasse tanto estas questões básicas e simples da vida. A gente deixou de fazer o simples. Não que o simples seja fácil de ser executado hoje em dia, mas a gente não faz mais o essencial. E hoje é uma preocupação, acho que de todo mundo. Zara mencionou, vai vivendo dessa forma, né, nessa rotina automática, e elas vão se dar por consciente no momento que ela chega, a mulher chega, no caso, aí no climatério, e que, de repente, ela não tem uma rede social, ela não se preocupou com esses detalhes, né? Então, eu acho que esse momento aí é bastante crítico, né? Autonomia, gente. Autonomia. Para a mulher na menopausa existem coisas que são inegociáveis, né? Então, o exercício físico, preservar massa muscular. Massa muscular está ligado diretamente com risco de demências, não é? Com questões de memória importantes. Sono está ligado, muito ligado com essas questões de Alzheimer, Parkinson. Então, assim, como é que você quer estar lá na frente? Então, assim, exercício físico não se negocia mais. Todo mundo fala, não sei quanto, pelo menos o mínimo. Gente, começa primeiro. Começa com o que dá. Mas eu sair de casa, até chegar lá, eu vou conseguir 15 minutos. Ok. Você foi, você se preparou, você foi na academia, você socializou, você saiu de casa, você fez 15 minutos de exercício e voltou para casa. E aí? Você vai desconsiderar todo esse seu esforço? Melhor isso do que nada, né? Esse é o ponto, né? Tem que ir fazendo, né? Exato.
é até compreensível que para quem não faz uma atividade física ou tem determinados comportamentos, o início é mais difícil, né? Porque ele não está em movimento. Mas toda pessoa tem a possibilidade de definir que ela quer fazer isso, que ela quer começar e começar aos poucos, né? Muito bom, muito bom. E uma coisa que você falou dessa turma que você se encontrou. Opa, Oi? Posso responder a do Esquinho? Eu vi uma pergunta aqui. Pode. Bebida alcoólica antes de dormir, apesar de te fazer entrar mais facilmente no sono, ele relaxa a gente. Então, ele deixa o sono mais superficial, ele relaxa ainda mais a nossa musculatura, então ele propicia ainda mais a apneia do sono, fragmenta o sono, diminui sono REM, que é uma fase importantíssima do nosso sono para consolidação de memória, para questões cognitivas. Então, não é um bom horário para tomar bebida alcoólica antes de dormir. Mas é bom, né? Pode não ser o melhor horário, mas é gostoso. Socialmente, Tem que mudar o horário, você vai ver. mas ter isso como hábito, o problema é quando a gente com certeza não vai ser bom. O problema é quando a gente bebe socialmente, mas a gente é muito social, né? Exatamente, social o tempo E aí inteiro. você tá bebendo toda hora, né? Então, Eu fico muito social na adolescência. Conforme a gente vai, né, ganhando idade, a gente tem que cair na realidade, que tem algumas coisas da adolescência que não Tem que vão escolher, poder ser né? Se você quer mantidas. para o bem ou para o mal, né? Então, de repente, Mas melhor eu ainda tomar mesmo- o esquinho. Não, só complementando, Zara, melhor tomar o esquinho cedo quando acorda, então, pronto. Lá no happy hour até umas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, né? Happy hour, né? Tipo assim, né? Tem que ser, 3 da vai ser tarde. happy hour de aposentado, né? Porque não dá pra gente fazer happy hour essa hora, Não né? dá, é verdade. Não. Você tem um ponto. Agora, nessa linha da bebida, por exemplo, o café, né? É realmente um grande vilão do sono ou não? Sim, é vilão do sono. O que coloca a gente para dormir, Zara, é uma coisa que chama adenosina. E é assim que a gente produz a adenosina. A gente acorda, começa a fazer as nossas atividades e a gente vai produzindo adenosina. Utilizando, quando a gente usa energia, a gente produz adenosina. E imagina isso, este acumular, como uma panela de pressão. Então, no decorrer do dia, a adenosina vai juntando, e a expectativa é que lá à noite, essa panela de pressão esteja realmente apitando, cheia. E aí, esta adenosina, ela se liga a alguns receptores no nosso cérebro. E quando ela ocorre essa ligação, a gente desliga, apaga, dorme. Acontece que a cafeína, ela se liga a esses mesmos sítios, ela compete com a adenosina. Então, vem a nossa dificuldade de dormir. Com cafeína, energéticos, chocolates, e com tudo que seja estimulante e que contém aí esse componente, né? Atrapalha mesmo. E aí é a minha pergunta, porque assim, algumas pessoas são mais sensíveis à cafeína, e no decorrer do avançar da idade, a gente também vai se tornando mais sensível. E por mais que a gente efetivamente durma, não é um sono de qualidade, como se você não tivesse aí competindo com a adenosina, como se fosse um sono mais limpo, né? Entendi. Dani, a gente está caminhando para o final, né? Nem parece, mas a gente está mais de uma hora batendo papo aqui, né? O papo está super legal e pelo menos eu estou aprendendo muito, né? E não deu sono. E não deu sono. Ninguém dormiu. Todo mundo acordado. Nem os que estão escondidinhos. Não, mas depois da gravação eu vou dormir, né? Com certeza. Por favor. Ô, Dani, a gente encerrando, quer dizer, você quer mandar uma mensagem para as mulheres de mais de 40 anos? Qual suas dicas que você pode dar? E também fica à vontade de compartilhar suas mídias sociais, como é que o pessoal entra em contato com você. Olha, dicas. Vamos caminhar um pouquinho para trás em algumas questões, né? Vamos voltar ao simples, vamos tornar a nossa vida aí mais simples, buscar bons hábitos, aqueles que a gente tinha, que os nossos antepassados, né, tinham um pouquinho mais preservados, que são os horários da refeição, não abusar
de tanta mídia, de consumo de tanta informação que pode ser tóxica e nos deixar ansiosos e despertos, manter um exercício físico com regularidade, respeitar o horário de trabalho, não invadir, né, não extrapolar isso aí para além do necessário, e fazer uma boa higiene de sono. Lembrando que a boa higiene de sono, ela não começa lá depois do jantar, não é? Ela começa na hora que você acorda, pela manhã, que você abre a sua janela, que você faz o seu café da manhã, efetivamente, e avisa para o seu organismo que é hora da atividade. Wake up call, é isso aí. Com relação ao clima com ela, sim, somos todas de Bragança, mas a gente recebe convites de fazer esse encontro em outros lugares, então estamos abertas aí a convites, para quem achar interessante. E a gente sabe pelo seu Instagram? Tem o do @ No Clima com Elas, que é deste grupo, especificamente, e aí tem o meu pessoal, que é o @ Dani Filócomo. Que legal. E aí a gente fica sabendo desses encontros através desses grupos, desse grupo grupos. no Instagram. Ah, legal. Isso. Legal. Muito bom, mas que legal essa ideia, né? Essa iniciativa, acho que super importante, né? Realmente acaba trazendo muito benefício para as mulheres, realmente tem um foco bem legal. E com isso a gente vai encerrando hoje. Eu queria agradecer muito a Daniela Filócomo por estar aqui com a gente, batendo esse papo, compartilhando, né, um pouco da sua vida, mas da sua experiência e quantas dicas que ela passou para a gente, né, hoje. E agradecer a Zara, agradecer a Alessandra, que junto comigo fizeram aí esse bate-papo, as perguntas. Enfim, foi muito legal. E vocês, né, nossos internautas. Oi, Dani. Pode falar. Agradeço muito a oportunidade, é muito legal, e poder falar sobre esse assunto faz parte, na verdade, daquilo que eu acho que é muito importante, porque muitas das pessoas não têm ideia, né, da função do sono na nossa vida, e é muito importante. Dormir bem salva a vida, gente. Verdade. Verdade. E vocês, né, nossos internautas, né, que estão ouvindo a gente, não esqueçam de seguir os nossos canais, mandar seus feedbacks, mandar suas perguntas também, seus comentários. E a gente tem um grupo, né, uma página nadadepânico.com.br, onde ali você encontra todos os nossos podcasts de todas as temporadas. Aqui embaixo vocês vão ver um link para uma pesquisa que a gente está fazendo, que é muito rápido, 1 ou 2 minutinhos para pegar algumas informações, tá? E seguir o nosso Instagram também, o Nada de Pânico, tá ok? Então, dessa forma, a gente encerra hoje esse papo. Agradeço todo mundo e vamos de nunca é tarde. Afinal, a vida é repleta de oportunidades. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Durmam bem. Opa! Vamos dormir bem. E nada de whiskinho, galera. É isso aí.